Com toda a verdade e a bem da verdade, existem substratos e substâncias em nós que costumam transformar-se. A questão é o que se transforma em nós. Eu trouxe alguns exemplos aqui bem práticos, né? Primeiro, falar sobre o próprio barro, né? O barro, quando submetido a fogo, ele transforma-se em um tipo de cerâmica. Nós podemos também pensar que o carvão, sob pressão, ele se transforma em um tipo de diamante, não é verdade? Assim como a azeitona, quando também pressionada, se transforma no azeite. Podemos pensar também que a uva, quando é pisada e pressionada, se transforma no vinho. E por que não dizer que o trigo, quando moído, transforma-se também em um tipo de farinha? Todas essas substâncias, elas nos levam a crer em um estado de transformação. Então, o humano, ele sempre está em um processo transformacional. A psiquiatria costuma dizer que a psicanálise é uma escola terapêutica ou uma escola, digamos assim, psicodinâmica sobre o ser humano, porque ela transforma-se com o humano, ela reavalia-se com o humano. Inclusive, até ela pode ser entendida como uma ideia subserviente do humano que transforma-se a cada momento. Em cada época, em cada contemporaneidade, a figura do humano transforma-se, a humanidade transforma-se. Inclusive até essa questão moral e ética, porque a moral ela é unicamente tua, porém a ética ela é um objeto filosófico e dinâmico do processo civilizatório. Então, o que é ético hoje pode não ter sido no passado, e de repente o que é ético pode não ser para o amanhã. O humano, ele transforma-se. E a escola psicanalítica, ela é entendida psiquiatricamente falando como psicodinâmica. Repito, o dinamismo do humano em meio a ele próprio e em meio à humanidade. É interessante observar que todas as transformações em que nós passamos traz lembranças positivas e lembranças nem tanto. Nos trazem fenômenos alegres e outros nem tanto. Nos trazem circunstâncias que nos tornam pessoas melhores e às vezes nem tanto. Em breves palavras e talvez num breve momento, falar sobre transformação do humano, existem vários fenômenos, né? Aquele fenômeno da lagarta que se transforma na borboleta, não é verdade? Aquele movimento de que é o conjunto das formigas, né? Que juntas vão celebrar um cuidado para o inverno no futuro. Então, existem várias coisas que, quando transformadas, podem realmente nos transformar em algo melhor, em alguma coisa melhor para si e para o outro. Então, o objeto de transformação, que é o objeto de cada um de nós sobre nós mesmos, ele deve ser avaliado cuidadosamente para que o fenômeno das coisas que nos rodeiam podem ser interpretadas como algo que te transforma em uma pessoa melhor, em um poder de iluminação e elevação. Existe um filósofo chamado Goethe, em que ele diz que onde há muita luz, as sombras são mais profundas. Ou seja, se nós estamos nos entendendo como boas pessoas, vamos aprofundar ainda mais a análise, vamos aprofundar ainda mais o autoconhecimento, para que de fato aquilo que eu ache bom seja tão bom assim, a tal ponto de na profundeza daquilo que eu tenho ainda que melhorar, eu possa permitir que isso aconteça. Porque sempre há algo, sempre haverão circunstâncias em que nós podemos melhorar. E essa melhora é um tipo de poder transformador que nós temos para conosco, para consigo próprio, para com aquele com quem amamos, para com a família, para com a sociedade. É claro que você pensa assim, doutor Tibério, seria um atributo fácil? Não. Nós já falamos aqui outras vezes de que o processo de transformação para aquilo que é bom nem sempre é pacificador em nossa mente.
Não é pacificante nós nos transformarmos em pessoas melhores. O processo de transformação nem sempre pode nos colocar em algo que seja bom. E daí onde eu quero que você medite comigo. Se tudo aquilo que está se transformando em você, se tudo aquilo que se identifica contigo em uma outra pessoa, de repente possa não ser compreendido como algo bom, pare nesse momento essa transformação. Comece a ponderar os objetos, os artigos e as circunstâncias temperamentais, as circunstâncias éticas, as circunstâncias morais e a do seu caráter, que pode não estar trazendo coisas boas para você e para com o outro. Aí você me pergunta, Tibério, quem me dará essa dose? Quem te dará a dose são justamente as pessoas que estão próximas a você. Quem te trará a dose é justamente todo o círculo de situações que está ao seu lado. Tem mais alguma chance de eu ver? Sim. As pessoas estão mais próximas ou mais afastadas a você? Você está dormindo melhor ou pior? Você está correndo e cansando com mais facilidade? Você está mais tenso? Você está mais ansioso? Você se encontra oscilante emocionalmente? Esses são alguns pontos que podem evidenciar de que o processo psicodinâmico da sua vida ou que o processo de transformação na sua vida não está indo tão bem assim. Então a minha proposta nesse vídeo é poder fazer com que você pense melhor, medite melhor, articule melhor naquilo que você está se transformando. Porque aquilo que você deve transformar-se deve te fazer bem, deve te fazer feliz, mas não só isso. É bom que isso que seja de bem e que seja de bom, em que você esteja se transformando, também seja luz para quem você ama, para quem você goste, para o teu trabalho, para as pessoas, para a sociedade e para com tudo aquilo que te rodeia. Pense com carinho, com muita aptidão e com muito cuidado, para que as transformações da sua vida não sejam para que você sofra, e pelo contrário, sejam para que tragam-te felicidade. Nada melhor, meu querido e minha querida, do que pensar que todo e qualquer processo de transformação em que te leve a uma amargura, em que te leve a um mau humor, a uma noite de sono mal dormida, a um processo de descaracterização do caráter, é perigoso. Para que te traga então felicidade, é preciso que haja luz na tua intimidade, nos teus afetos, nos teus sentimentos. Então, toda mudança exige pensamento, modulação e análise dos fenômenos que nos rodeiam. Vamos pensar nisso juntos? Deixo-lhe um grande abraço de paz e luz.